Bom dia, meus amigos. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vim aqui fazer algumas observações a respeito do comportamento de políticos extremamente audaciosos e inescrupulosos. Porque esses caras ainda têm a coragem de se candidatar a postos que eles jamais poderiam pensar pela sua capacidade, competência ou ignorância total, todos dois são ignorantes, e realmente isso tem que se dar uma resposta. Eu tenho a impressão que um vai receber uma resposta imediata. Ok? Eu estou falando exatamente de Boulos e Lindenberg Faria. Impressionante, eu vi um vídeo essa semana do Boulos falando na época, antes, né, de ser achado o verdadeiro criminoso da Marielle Franco. O Boulos, com a coragem, com a ousadia, com a falta de vergonha, não parava um instante falando da probabilidade de ser uma certeza quase total que Bolsonaro, a família Bolsonaro, tinha matado Marielle. Chegou ao ponto que ele dizia o seguinte: olha só, se você vê alguma coisa que tem rabo de porco, orelha de porco e focinho de porco, é porque é mesmo, é porco. E eu olhando, ele na realidade estava descrevendo ele mesmo. Ele tem focinho de porco, orelha de porco, só não tem um rabo visível normalmente. Para você ver o rabo de porco dele, o rabo dele, aliás, foi cortado e enfiado num lugar adequado para que as pessoas não vissem. Você só pode ver através de radiografia. Radiografando o corpo do Boulos, você vai encontrar o rabo que ele tem. Ele, numa falta de ética, falta de escrúpulo e sinal total de burrice, dizia que o Bolsonaro era realmente o responsável pela morte de Marielle Franco. E agora, essa semana, com a descoberta de que Bolsonaro passou 2 dias na embaixada húngara em Brasília, primeiro a mídia entrou em paranoia, né? Agora, tem o senhor Lindenberg Faria. Esse cara já foi senador, já foi líder estudantil, é deputado federal, foi prefeito de Nova Iguaçu. E tudo isso não o recomenda, porque ele não tem nada a mostrar como trabalha. Né? Inclusive, tem muitas provas da sua corrupção em Nova Iguaçu. Tá certo? Muito bem. E ele virou o Lindenberg Faria, de um líder estudantil que teve algum sucesso, virou papagaio de pirata do Lula. Ele queria fazer tudo por Lula, faz tudo por Lula para que o Lula o apoie. Só que hoje Lula não tem condição de apoiar ninguém. Ele perdeu tudo que ele fez, o esforço dele para agradar o Lula. E perdeu, porque o Lula acabou politicamente. Muito bem, mas o Lindenberg, esse vídeo do Lindenberg, é um negócio estrondoso. Como uma pessoa pode ser tão inescrupulosa, tão vagabunda? E o pior de tudo, ser tão burra, comete um erro desse para um cara que é político como ele. Talvez ele pensasse na melhor. Ele pediu a prisão do Bolsonaro, e se o Bolsonaro fosse preso pelo pedido do Lindenberg, ele teria um upside político muito grande. Mas perdeu, vagabundo.
Você é burro, não sabe pensar. E outra coisa, o Bolsonaro é um bumerangue. Quem atira nele se ferra. Vai se ferrar o Boulos e o Lindenberg Faria. O que está saindo agora é que exatamente o Bolsonaro foi para a Embaixada da Hungria porque o Serviço de Inteligência húngaro identificou que havia uma programação para matá-lo. E através de um venezuelano que veio exatamente para isso aqui no Brasil. E ficou lá 48 horas, porque foi o tempo que o atirador ficou no Brasil para matá-lo. Quando voltou, desistiu da tarefa, então Bolsonaro pôde sair da embaixada. Bom, eu estou dizendo aqui o que eu estou ouvindo. Eu não tenho prova de nada, não sei de nada, mas se tudo de fato aconteceu, o Lindenberg caiu numa esparrela do bumerangue. Mais uma vez ele vai ser detonado. Ele que já não tem prestígio nenhum vai se acabar tão cedo, politicamente ele se acaba. Primeiro porque apoiou um cara que não tem futuro nenhum, que é o Lula. E não tem legado nenhum a deixar. Tem um legado de bandido, de corrupto, de maior corrupto de todos os tempos. E é esse que o Lindenberg, um estudante de sucesso na época, não é? Como líder estudantil, apoiou. Ou seja, Lindenberg não tem cabeça, não pensa, não reflete. A burrice ali imperou, impera, aliás. Tá bom? Um abraço e até a próxima.